Sejam todos bem-vindos. Essa é uma introdução geral ao conteúdo do princípio divino. Será que existe algo em comum que todas as pessoas do mundo compartilham entre si, que vai além das suas diferentes ocupações, seus diferentes pensamentos, ideias, posições sociais? Se nós analisarmos a vida de todas as pessoas, sem exceção, todo mundo está lutando para alcançar a felicidade e para evitar a infelicidade. Desde aquelas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia até os grandes acontecimentos que marcam a história, tudo isso são expressões das vidas humanas em sua busca para poder alcançar a felicidade. Então nós devemos perguntar como a felicidade pode ser alcançada. Todas as pessoas se sentem felizes quando seus desejos são realizados, quando seus desejos são satisfeitos. Do ponto de vista da psicologia humanística, explica que o ser humano tem 5 estágios de necessidade, ou 5 estágios de desejo, que é o estágio fisiológico, depois de segurança, social, autoestima e autorrealização. E quando ele completa esse 5º estágio, ele está completamente feliz ou está satisfeito de todas as suas necessidades. Mas, de acordo com o princípio divino, é uma perspectiva diferente, porque nós temos 2 tipos de desejos opostos dentro de nós. Então, dentro de cada ser humano existe uma mente original e uma mente má. Essa mente original, ela é a origem dos nossos bons desejos que produz felicidade. Por outro lado, nós temos também dentro de nós a mente má, que ela é a origem dos maus desejos que produz a infelicidade. Porque quando nós realizamos um mau desejo, a nossa consciência fica pesada, nós ficamos com remorso de consciência. Então, dentro de cada ser humano existe uma contradição entre os desejos da mente original e os desejos da mente má. E essa contradição existente dentro de cada pessoa, ela expande para o nível de família, para a sociedade, para a nação, para o mundo todo. Então, hoje, o mundo que nós vivemos é um mundo de contradição. E tudo que está vivendo em constante autocontradição está vivendo à beira da autodestruição. Então, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, 21, 24, está escrito, né? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que luta contra aquilo que eu quero. Né? Então, o apóstolo Paulo percebeu em si mesmo essa contradição que assola a vida de todo ser humano e ele expressou dessa forma. Né? Por um lado, eu quero fazer a coisa certa, mas eu vejo outra força puxando para fazer a coisa errada, com desejos também errados. Então, essa contradição que existe no ser humano, que vai para a família, sociedade, nação, para o mundo todo, será que o ser humano sempre existiu assim, desde a sua criação, desde a sua origem? Será que o ser humano sempre existiu nesse estado de contradição, de autodestruição? Não. De acordo com o cristianismo, quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos perceber que a queda do homem foi a origem desta contradição do ser humano. E quando nós observamos a queda do homem do ponto de vista do intelecto, nós percebemos que a queda do homem significou a descida da humanidade até a escuridão da ignorância, ou seja, a descida do ser humano até a ignorância. E como nós temos 2 aspectos, a mente e o corpo, um aspecto interno e um aspecto externo, então devido à queda, na nossa mente surgiu uma ignorância chamada ignorância interna. Em outras palavras, ignorância interna significa ignorância espiritual. Por exemplo, de onde nós viemos, qual que é a nossa origem, qual foi o valor, qual é o valor, a meta da nossa vida, ou seja, qual a finalidade da vida, o que acontece depois da morte, o que é o bem, o que é o mal. Essas são questões que o ser humano não tem respostas satisfatórias ainda. Isso tem a ver com a ignorância da mente, ou seja, com a ignorância interna do ser humano. Por outro lado, também devido à queda, o ser humano adquiriu a ignorância externa, que é a ignorância com relação ao mundo natural, com relação ao nosso próprio corpo físico. Por exemplo, quais são os fundamentos do mundo material, qual é a origem do universo físico, quais são as leis que estão regendo todos os fenômenos da natureza. Então, como o ser humano ficou ignorante em 2 aspectos, tanto na mente quanto no corpo, ou seja, a ignorância interna e também a ignorância externa, ele começou a buscar caminhos para poder resolver esta questão da ignorância interna e externa. E ele busca, através da religião, encontrar o caminho da verdade interna para alcançar o conhecimento interno. E ele busca, através da ciência, procurar o caminho da busca da verdade externa a fim de alcançar o conhecimento externo. Mas tem o problema que ciência e religião também estão conflitando entre si e elas acabam perdendo muita energia nessa luta, nesse conflito, né, entre religião e ciência, e acaba não
ajudando efetivamente a vida do ser humano, ou seja, não eliminando a sua ignorância. Então, para que o ser humano possa conseguir alcançar o conhecimento interno, alcançar o conhecimento externo, ele deve necessariamente receber um novo conteúdo, deve receber uma nova verdade. Essa nova verdade deve ser capaz de unir a religião e a ciência, eliminar a ignorância interna e externa do ser humano, proporcionar um conhecimento interno e externo, e assim o ser humano poderá encontrar o caminho para que ele possa alcançar a meta da sua vida, que é a felicidade eterna. As pessoas têm buscado, através de dois caminhos, resolver as questões fundamentais da vida, resolver os problemas da vida. O primeiro caminho é a busca da solução dentro do mundo material, onde, através da ciência, as pessoas conseguem obter um ambiente social agradável que proporciona a alegria do corpo, mas a ciência não consegue proporcionar a alegria da mente, não consegue satisfazer os desejos espirituais. O outro caminho é a busca da solução dentro do mundo essencial da causa, onde, através da filosofia e das religiões, as pessoas têm tentado resolver as questões fundamentais da vida. Mas nós devemos perguntar, será que já houve algum filósofo, algum santo, algum sábio que alcançou o conhecimento capaz de resolver todas as angústias da humanidade? Será que já houve algum sábio que mostrou claramente o caminho para resolver as questões fundamentais da vida humana? Na verdade, os seus ensinamentos, as suas ideias acabaram gerando mais questões sem respostas e um maior ceticismo por causa disso. E a conclusão é que ainda há numerosos problemas que precisam ser resolvidos. Por outro lado, as religiões fizeram contribuições positivas em suas épocas, mas com o passar do tempo também acabaram perdendo a força para iluminar o caminho e tirar o ser humano da sua ignorância. Por exemplo, nós podemos observar a história do cristianismo, que durante 2000 anos o cristianismo expandiu, alcançou o nível mundial, professando a salvação da humanidade. Mas o cristianismo não conseguiu, por exemplo, uma teoria que pudesse vencer a teoria do comunismo materialista, que nega a existência de Deus. Por outro lado, mesmo ensinando que todas as pessoas são irmãos centralizados em Deus, filhos do mesmo Pai, muitos cristãos, infelizmente, não sentam do lado de seus irmãos por causa da questão de cores de pele diferente. Então, a discriminação racial também é algo que cresceu dentro do mundo religioso, dentro do mundo cristão. Mas existe um outro vício social ainda mais grave, ainda mais fundamental do que a questão do materialismo e a questão da discriminação racial. Esse é o vício social da imoralidade sexual ou a promiscuidade sexual. Esse vício tem conduzido a vida das pessoas a ruínas e mesmo líderes iluminados têm chegado a um triste fim por causa dessa questão. Então, quanto mais a vida se torna fácil, quanto mais a sociedade melhora, a civilização evolui, quanto mais a vida se torna confortável, mais aumenta a incidência do adultério, mais aumenta a incidência da promiscuidade sexual. Então, por que a religião não tem conseguido realizar suas missões? O primeiro ponto é porque a religião tende a negar a realidade física, enfatizando apenas a alegria espiritual, mas assim como a mente e o corpo não podem ser separados, o mundo espiritual e o mundo físico também não podem ser separados, então a felicidade espiritual e a felicidade física também não podem ser separadas. Então, quando a religião dá muita ênfase na realização apenas da alegria, da felicidade espiritual, negando a felicidade física, acaba entrando em contradição, porque o desejo de sentir felicidade física estão acompanhando as pessoas, mesmo as pessoas religiosas, assim como se fosse uma sombra. Então, por causa dessa contradição, a religião acaba perdendo a sua força, enfraquecendo quando se diz respeito a ajudar o ser humano a eliminar, resolver as questões fundamentais da sua vida. O segundo ponto é a carência de explicação lógica e explicação científica. Para as pessoas poderem praticar o que a religião ensina, as pessoas precisam acreditar. Para as pessoas acreditarem, elas devem compreender. E para compreender, precisam explicações lógicas, explicações científicas. E a religião, ela não proporciona essas explicações lógicas, essas explicações científicas. Mas, na situação atual, o intelecto humano se tornou altamente sofisticado, requerendo uma interpretação lógica e científica para poder compreender melhor a realidade das coisas. Então, até mesmo a verdade interna precisa de lógica e explicações convincentes. A necessidade de uma nova verdade. Então, na situação atual, onde a ciência, a religião, a filosofia não têm conseguido resolver todas as questões fundamentais da vida humana, é inevitável que apareça uma nova verdade. Mas quando nós ouvimos, principalmente as pessoas religiosas, quando ouvem que deve aparecer uma nova verdade, deve soar estranho, porque a verdade ela é absoluta, eterna, única e imutável. A verdade não muda. A verdade é a mesma no passado, no presente e no futuro.
Mas o método e a amplitude para ensinar a verdade muda, deve mudar, porque o intelecto e a espiritualidade das pessoas estão mudando de acordo com que a época vai passando. Então, em épocas diferentes, a verdade deve ser explicada com métodos e amplitudes de maneiras diferentes. Podemos pegar o exemplo na Bíblia, onde, através do Antigo Testamento, as leis, através dos profetas, Deus ensinou a verdade para o ser humano. Eram aquelas leis rígidas, olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido. Quando o intelecto do ser humano evoluiu, quando a história, o tempo passou e o intelecto, a espiritualidade aumentou, Deus enviou uma nova expressão da verdade, uma nova maneira de ensinar a verdade através do Novo Testamento, que foi com Jesus, as palavras do Evangelho. As palavras do Evangelho já eram baseadas em amor, perdão, arrependimento e, para as pessoas daquela época, parecia que estava entrando em contradição com as palavras da lei do Antigo Testamento. Por exemplo, enquanto as leis mandavam guardar o sábado, Jesus permitiu que seus discípulos trabalhassem no sábado. Enquanto as leis do Antigo Testamento falavam que deveria apedrejar a mulher se fosse pega em prostituição, Jesus, além de impedir que eles apedrejassem, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, para as pessoas daquela época, essa nova verdade que Jesus trouxe parecia que estava contradizendo com as palavras do Antigo Testamento. Mas hoje, depois que já se passaram 2000 anos, nós percebemos que as palavras de Jesus, na verdade, não vieram para poder combater, não vieram para poder acabar ou contradizer com as leis do Antigo Testamento, mas para poder cumpri-las e para poder aperfeiçoá-las. E o próprio Jesus disse em numerosas passagens que deve aparecer uma nova expressão da verdade, como, por exemplo, João 16, 12, 13, onde ele fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então, nessa passagem, Jesus deixou claramente que ele tinha algo para dizer, mas não podia dizer naquele momento. E ele disse que no futuro seria explicado essas coisas. Também em João 16, 25, vos tenho dito tudo isso por parábolas. Chegará a hora, porém, que não mais falarei por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai. Assim como Apocalipse 10, 11, onde ele disse: hoje que ainda profetizes de novo a numerosos povos, línguas e reis. Então, essa nova verdade, quando ela aparecer, quando ela vier, é através de quem que Deus irá dar esse novo conteúdo de verdade. Como está escrito na Bíblia em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa nova expressão da verdade, ela deve vir através da volta de Cristo, deve vir através do Senhor do segundo advento. Quais missões esta nova verdade deve cumprir? Primeiro, deve unificar a religião e a ciência, que significa a verdade interna e a verdade externa. Através de unificar a religião e a ciência, a nova verdade deve ser capaz de ajudar o ser humano a eliminar sua ignorância, eliminar sua contradição e encontrar felicidade através da sua mente original. A outra missão da nova verdade é mostrar a existência de Deus, tanto através do intelecto quanto através do coração. Para fazer isso, a nova verdade deve ser capaz de mostrar o coração de alegria de Deus no momento da criação, mostrar o seu coração partido, o seu coração sofrido no momento da queda do homem e o seu coração aflito no curso da restauração. Também a nova verdade deve ser capaz de unificar os pensamentos, ideologias, religiões, resolver os conflitos e guerras históricos da humanidade, por exemplo, as guerras, conflitos entre democracia, comunismo, espiritualismo e o materialismo. Essa nova verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias, filosofias da história e trazer uma completa união entre elas. A nova verdade também deve ser capaz de realizar no mundo uma única família humana. Uma única família humana significa, em outras palavras, o reino do céu na terra, porque quando todo ser humano compreender que Deus está na posição de pais e o ser humano na posição de filho, então todas as pessoas viverão como irmãos e irmãs e assim o mundo será uma única família humana. A nova verdade também deverá ser capaz de resolver as questões fundamentais da vida e restaurar o homem de volta ao seu estado original. Para realizar isso, a nova verdade deve ser capaz de ensinar para o ser humano a finalidade original da criação e o processo de sua restauração. Outra missão muito importante da nova verdade deve ser esclarecer os difíceis mistérios da Bíblia. Por exemplo, quando nós pegamos a queda do homem, o que foi o fruto da queda? Será que foi um fruto literal? Mas se foi um fruto literal, por que Jesus disse em Mateus 15, 11 que o que entra na boca não contamina, não mata o homem? Então, se por acaso não foi um fruto literal, então qual foi a real causa da queda? Outro difícil mistério dentro da Bíblia: se Deus é perfeito, onipotente, onisciente, todo-poderoso, por que Ele não evitou a queda dos seus filhos, que com certeza Ele podia prever?
Quais são as leis da restauração? Como vai ser a consumação da história humana? A crucificação de Jesus, nós sabemos que a salvação da humanidade só foi possível através da crucificação do único Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, Jesus. Mas mesmo depois da crucificação de Jesus, as pessoas continuam transmitindo o pecado original aos seus filhos. As pessoas ainda precisam a redenção por um Salvador. Também sobre a volta de Cristo, quando, onde e como acontecerá essa volta de Cristo. Então, como está escrito na Bíblia em João 16, 25, vos tenho dito tudo isso por parábolas, por símbolos. Chegará a hora, porém, que não mais falarei por parábolas e símbolos, mas falarei abertamente acerca do Pai. Então, quando essa nova expressão da verdade, essa nova verdade aparecer através do Senhor do segundo advento, deverá falar sobre todas essas questões da Bíblia e muitas outras de uma forma clara, de uma forma com que todas as pessoas possam entender. Então, quando nós falamos sobre realizar um mundo de uma família humana, uma única família humana sob Deus, como que é possível realizar isto? Quando a nova verdade mostrar a realidade de Deus, a realidade do mundo espiritual, o ser humano perceberá que a finalidade fundamental da sua vida não deve ser colocada no mundo externo da matéria, mas deve ser colocado no mundo interno do espírito, que é eterno. Então o ser humano poderá viver como irmãos e irmãs com uma mesma finalidade. Isso significa uma única família sob Deus. Então as pessoas viverão desfrutando do verdadeiro amor fraternal, verdadeiro amor de irmãos e irmãs, e ninguém será capaz de prejudicar o seu próximo para o seu próprio benefício. Quando todos tiverem o real sentimento de que Deus é o seu Pai e que Deus quer que nós amemos uns aos outros, ninguém conseguirá cometer pecado algum. Infelizmente, na história humana, mesmo aquelas pessoas que acreditavam em Deus acabaram cometendo pecado. A razão disso é porque a sua fé em Deus era na forma de conceito e não na forma de uma experiência viva. Então, se o homem sentisse a presença de Deus em real e conhecesse a lei celeste de que as pessoas que cometem pecado não vão para um bom lugar no mundo espiritual, ele não ousaria cometer pecado algum. Então, este mundo sem pecado ele pode ser chamado de reino do céu na terra. Em outras palavras, ele é a finalidade última da criação de Deus. Então, nós entendemos que é extremamente importante que essa nova verdade, essa nova expressão da verdade chegue para os nossos dias. Mas como virá essa nova expressão da verdade? Ela não virá através de pesquisas acadêmicas ou intensa leitura das Escrituras ou de método intelectual humano algum. Como está escrito em Apocalipse 10, 11, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então essa nova verdade deve vir como uma revelação de Deus. Então, em todos os cantos do mundo, incontáveis pessoas estão recebendo a luz dessa nova verdade e estão sendo renascidas. Nós desejamos com o mais profundo coração que essa luz da verdade encha rapidamente toda a terra.